vocês. Rede Imaculada 94,5 FM, semeando a paz pelas ondas do rádio. Um abraço. Rede Imaculada, 10 horas, hora de Brasília. Você está sintonizado em CYL 401, Rede Imaculada, 94.5 FM, Brasília, Distrito Federal, semeando a paz pelas ondas do rádio. A Rede Imaculada 94,5 FM, emissoras associadas web rádios, passa a apresentar o programa Ó Pátria Amada na condução. Breno. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs que nessa manhã de sábado estão aí a nos escutar nesse mais programa Pátria Amada, onde a gente vem aqui todos os sábados se debruçar sobre essa temática que é um tanto quanto polêmica, muito mais porque suscita determinadas paixões em nós e também porque afeta a nossa vida diretamente, que é a dita cuja da política, né? Aqui a gente está estudando ela de forma mais técnica, de acordo com aquilo que é o pensamento da doutrina, pensamento e doutrina da Igreja Católica, né? Nos debruçando então sobre aquilo que é a essência desta coisinha que se chama política. Então comecemos este programa como a gente sempre costuma começar, invocando a bem-aventurada sempre Virgem Maria, né, a sua intercessão para a vinda do vosso amado esposo, Divino Espírito Santo, a nos iluminar, e consagrando todo esse programa e todos aqueles que estão nos ouvindo aí ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações, nossos corpos, sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissa à tua lei, agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nessa vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Oferecimento das obras. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com as vossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem sempre e convosco acabem. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora, ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como sou vosso, ó boa Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância e que admita sua correção sem soberba. Que minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para vos conhecer, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me diz e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, a gente estava justamente meditando aquilo que foi o primeiro capítulo
do livro do padre Júlio Mainvielle, que é A Concepção Católica da Política. Um livro muito interessante, foi escrito em 1931, aliás, e foi reeditado recentemente pelo Centro Anchieta, a editora Centro Anchieta. E dessa forma, então, a gente passou o primeiro capítulo, que foi basicamente ele demonstrando como que a política ela se enquadrava dentro daquilo que é uma ótica de um espectro, de uma área que se denomina moral, né? A política, ela é uma atividade própria da moralidade. E quando eu estou falando de moralidade, eu não estou aqui dizendo acerca daquilo que são os preceitos morais, né? Dentro, é óbvio, dos preceitos morais, tem aqueles preceitos que vão reger, os preceitos morais, é óbvio, irão reger a política. Mas quando o padre Júlio Mainvielle se refere à política como sendo uma atividade, né, da moral, essa atividade da moral, ele explica isso como sendo aquelas atividades que o homem não está obrigado, tendo em vista aquilo que são as forças da natureza, né, como, por exemplo, ficar em pé, a chuva que cai, essas são as forças naturais, mas tendo em vista que o homem só atinge aquilo que é a sua plenitude, tendo em vista a sua racionalidade, ou seja, a racionalidade faz parte do alcance da plenitude do ser humano, e por meio dessa racionalidade, então, o ser humano consegue observar aquilo que são a sabedoria dos princípios das coisas, que por sua vez é a metafísica, e por conseguinte, observando a metafísica das coisas em suas 4 causas, causa original, causa formal, causa material e causa original, causa eficiente, causa formal, causa material e causa final, né? Ou seja, todo ente, ele se resume essencialmente a essas 4 causas, né? Observando então isso, o ser humano, por meio de sua racionalidade, consegue chegar àquilo que são as coisas nas quais ele tem que fazer, mas que ele não é obrigado a fazer segundo a força da natureza, mas segundo uma força que o obriga a fazer, que o impele a fazer. Esta força que o impele a fazer, como por exemplo a força que impele os filhos a respeitarem os pais, assim como também a respeitar os mais velhos, assim como também respeitar a autoridade constituída, esta força, este ordenamento dessas atividades, elas são classificadas ou tipificadas dentro daquilo que é a moralidade. Porque, ora, observe, você deve, por uma razão moral, obedecer e honrar o seu pai ou a sua mãe. Mas você não está obrigado necessariamente a fazer isso. A sua obrigação é de uma outra natureza, de uma outra espécie, que não aquela obrigação que te obriga às forças naturais. Pois bem, tendo dito isso, então, o padre Júlio Mainvielle, concluindo de forma aí majestosa aquilo que é a consagração da política dentro do aspecto moral, ele especifica, então, que este aspecto moral é aquilo que é a busca do bem comum, né? Depois ele especifica o que são as 3 naturezas que este bem comum deve oferir, ou seja, deve assegurar a paz entre todos, né? A política deve, buscando o bem comum, assegurar a paz, buscar a boa convivência virtuosa com as pessoas da sociedade e a abundância de bens materiais, culturais e espirituais. Esses são os três pilares que o bem comum, segundo o padre Júlio Mainvielle, pegando isso aí do livro, né, do escrito De Regnum, né, livro 1, capítulo 15, de São Tomás de Aquino. Ele explica, então, a política enquanto técnica, tendo em vista justamente que é necessário ter uma abordagem de diversas ciências, diversos entendimentos, para que você consiga chegar àquilo que é a uma política, uma prudência política, né? E aí ele explica, inclusive, o que ele chama de prudência política. Depois ele fala ele explora aquilo que é a relação entre a política e a teologia. Finaliza sacramentando aí, dizendo que a política ela não pode ser vista nem como um ato do individualismo, nem como um ato estadista, plenamente estadista, mas sim como um ato da moral. E por fim, então, né, ele abre o próximo capítulo falando sobre o problema da soberania.
né? A discussão do segundo capítulo agora, ele vai adentrar e discutir como é que surge, né? Ou seja, a natureza, condição e alcance da soberania. Pois bem, ele abre então o livro citando mais uma vez São Tomás de Aquino, onde São Tomás de Aquino vai dizer assim: se é natural ao homem que vive em sociedade com os outros, é necessário que alguém reja a multidão, porque existindo muitos homens, e cada um buscando o que lhe convém, a multidão se dissolveria, se não houvesse quem cuidasse do bem da multidão, do mesmo modo que se dissolveria o corpo do homem e de qualquer animal se não tivesse em seu corpo uma força de direção que o atendesse ao bem comum de todos os seus membros. Esta consideração motivou Salomão ao dizer: onde não há um governo, o povo se dissipa. Provérbios 11:3. Acontece isso racionalmente, pois não é o mesmo o próprio que o comum, porque tanto o próprio, ou seja, o próprio de um indivíduo, como as coisas que diferem, ou seja, o próprio é aquilo que é próprio do indivíduo que o difere dos outros, características próprias. Quanto o comum, aquilo que se unifica, né? Porque as coisas diversas têm causas diversas. Pois, necessário que, ademais do que se move cada um o seu próprio bem, haja algo que o mova ao bem comum de todos. Ele vem então dizendo e especificando o seguinte, que a sabedoria então constitui, né, com estes termos, estabelece o doutor Angélico a necessidade da autoridade pública e, portanto, o direito da soberania, que não é outra coisa senão a faculdade que compete toda a sociedade, plenamente suficiente, no âmbito do temporal, de buscar eficazmente o seu próprio bem. Vou repetir. O direito à soberania é a faculdade, ou seja, a liberdade que compete a toda a sociedade, plenamente suficiente no âmbito do temporal, ou seja, no âmbito das coisas temporais, da materialidade, do passado tempo, de buscar eficazmente o seu próprio bem. Então, cada sociedade tem o direito, né, a liberdade, a faculdade de, plenamente suficiente no âmbito temporal, buscar eficazmente o seu próprio bem. Aí, ele anda um pouquinho e ele vai se questionar, na verdade, se esta soberania, então, ela pode ser, ela tem uma natureza absoluta ou ela tem limitações. E ele fala: se o bem comum temporal, lembrando-se que o bem comum é a razão de ser da política. Inclusive, ele reabre o capítulo dizendo basicamente isso, olha. Estudando as bases filosóficas da política para chegar à conclusão de que é uma ética que tem por lei fundamental assegurar o bem comum terreno às famílias congregadas no corpo social. Inclusive, ele coloca as famílias como causa eficiente, né, da política. A causa eficiente da política, ou seja, causa eficiente, peraí, só pegar aqui. Não, a causa material, aquilo que é composta. A política, ela é composta das famílias e demais associações naturais. A causa formal é o regime na qual a sociedade está posta, no nosso caso, regime republicano-democrático, democracia republicana. O bem comum temporal, fundamentado em Estado de Direito, no Estado de Direito. O bem comum temporal, cuja realização se busca, é a causa final. A causa final é o bem comum temporal, cuja realização se busca. Os homens impulsionados pela lei natural a entrar em sociedade política são a causa eficiente, ou seja, a natureza política que o próprio homem tem em se organizar em sociedade, isto se torna a causa eficiente. Pois bem, então, tomando por base de que a política ela tem por objetivo, por causa final, a busca por esse bem comum, né, ele pergunta se poderia essa soberania, né, que é o direito, né, repito, é o direito de toda a sociedade de buscar eficazmente o seu próprio bem. Toda a sociedade tem esse direito.
Nós poderíamos aqui pensar um pouquinho acerca, inclusive, daquilo que é a soberania quando se fala acerca de outros estados, por exemplo, o Brasil ter a sua soberania violada. Toda vez que a gente fala o termo soberania, geralmente isso nos remete a uma ação externa, a uma ação internacional, digamos assim, fora da nossa nação, que busca interferir naquilo que são os assuntos que a gente chama na política de assuntos domésticos, né? Os assuntos internos do país. Muito bem. Ou seja, a gente sempre pensa em relações internacionais, mas, ora, quando o conceito de soberania começou a surgir, né, e é aqui que, inclusive, ele se discute, ele surge justamente de fora para dentro, né, ou seja, ele coloca aqui justamente a busca a soberania é a faculdade que compete a toda a sociedade para buscar eficazmente o seu próprio bem. Né. Em outras palavras, né, se nós fôssemos usar uma linguagem modernista para esse tipo de coisa, o que o padre Júlio Mainvielle se reviraria na cova, porque ele está aqui justamente tentando corrigir essas distorções, mas buscando justamente traçar um paralelo entre aquela linguagem que se tornou comum, muito embora não seja a adequada, é aquilo que hoje se chama de autodeterminação dos povos. Os povos são livres para se autodeterminar. Muito embora, dentro daquilo que é a concepção cristã, a gente discorde disso a gente concorde com isso até a página 2. Porque a gente não pode concordar com tipos de regimes, ou seja, com aquilo que são as causas de regime formais, né, as formas com determinados regimes que afrontem aquilo que são princípios que são para nós católicos e cristãos valores inegociáveis, em especial no que diz respeito à fé e etc. Mesmo porque o próprio padre Júlio Mainvielle, citando Tomás de Aquino, deixou bem claro no capítulo anterior que a política, essa finalidade da política, objetivando aquilo que é o bem comum, deve buscar sempre dar sustento para a sociedade para que ela tenha todos os meios suficientes em plenitude e em perfeição para que o homem alcance sua plenitude e sua perfeição. Ciente, né, aqueles que são os fazedores da política, cientes, né, os políticos, de que a política ou a sociedade jamais será capaz de elevar o homem ao bem sobrenatural, ao bem supremo, que é Deus. Mas ela tem por obrigação duas coisas. Primeiro, não servir de obstáculo a isso, que é o que vai ser colocado aqui daqui a pouco. A política não pode obstaculizar ou colocar dificuldades ou servir de obstáculo para o alcance, para a busca desta perfeição. Ela não pode interferir naquilo que é a busca da perfeição do homem, ou seja, a busca pela santidade, a busca pela elevação da alma do homem à busca do bem superior, que é Deus. A política não pode fazer isso. Tá, se a política não pode fazer isso, o que ela pode e ela deve fazer? Ela pode e deve ser um suporte necessário para que o homem busque esta perfeição. Necessário, porém, não é o suficiente, porque a busca para a salvação você só vai alcançar dentro daquilo que é a religião. Você indo à missa todos os finais de semana, né, você buscando comungar, confessar-se, a busca pelos sacramentos. A busca pelos sacramentos, sim, é causa suficiente, é o que te dá a suficiência para que você alcance a salvação. Né? E a sociedade política, ela serve então como base, porque justamente onde nós convivemos, para que esta busca seja então facilitada por diversas formas, pela sua própria organização, pela natureza do seu direito, pelos seus julgamentos, etc. Então, o padre Júlio Mainvielle fala assim: se o bem comum temporal, que é isso que eu estava falando, é a razão específica do corpo social, e se para assegurar sua existência se reivindica a soberania política, ou seja, se o bem comum é a razão, né, da existência da soberania política, segue-se que ela, em sua essência e funções, estão limitadas por este mesmo bem comum. Ou seja, o bem comum, ele não apenas é a razão que especifica e assegura a existência da soberania, tendo em vista que a soberania, voltando aqui, é a busca pelo próprio bem, não é isso?
Então, aquilo que é a soberania, ela não pode ser absoluta porque se ela existe dentro do bem comum, este bem comum vai limitá-la também. Então, ela não há o que se dizer que a soberania é absolutista. Não pode se dizer isso. A soberania não pode violar os direitos dos indivíduos, que, por sua vez, tendo em vista que ela nasceu para servir a estes indivíduos e não o contrário. Segue-se que ela, em sua essência e funções, está limitada por esse mesmo bem comum temporal. Ficam, então, fixados com precisão os limites da soberania política. O poder soberano, qualquer que seja sua organização, não pode extrapolar nem o poder soberano, qualquer que seja sua organização, não pode extrapolar em suas funções de modo que saia do âmbito de sua própria essência. Qual é a essência? A busca pelo bem comum, que é buscar o bem do homem, que é a busca eficaz do bem comum. Se ampliando o conceito de autoridade pública, temos presente que ela deva ordenar o bem comum. Os esforços individuais, sociais, de seres que se determinam livremente por sua razão. Concluiremos que a soberania traz consigo a faculdade, o direito, a liberdade de impor aos súditos ordenações racionais que dirijam sua atividade para o bem comum. Vou repetir. A sabedoria traz consigo o direito de impor aos súditos a obrigação racional que dirijam suas atividades para o bem comum. Ou seja, regulá-los pela lei. E aí vem, então, aquilo que é o pensamento acerca daquilo que é a lei. Porque não basta, então, que a sociedade exista por si só, ou mesmo tenha a lei por si só, se essas leis, então, como diz o padre, dizendo aqui, olha, e como a lei seria completamente ineficaz sem a faculdade de julgar sobre o cumprimento da infração e aplicar sanções correspondentes aos que violam, segue-se que a soberania inclui o poder de legislar, ou seja, de escrever as leis, de julgar e de castigar. Ou seja, você não pode ter apenas o poder de escrever as leis, como você também tem o poder de julgar as pessoas que desafiarem essas leis e de punir essas pessoas conforme a própria lei especifica. Os membros da coletividade sociais para fazê-lo realizar aquilo que é o bem coletivo. Ou seja, aquilo que eu falei anteriormente parece ter uma contradição intrínseca quando eu falo que a soberania não pode violar aquilo que são os direitos individuais, ou seja, não pode violar o indivíduo. E aí, então, vem justamente aqui falando que a soberania pode, então, legislar, pode, então, julgar e pode, então, castigar. Só que ela pode fazer isso e pode, inclusive, castigar o indivíduo, não violando aquilo que são os direitos do indivíduo, mas buscando justamente proteger o direito dos indivíduos em sua coletividade. Aquela famosa frase que a gente escuta na escola, o seu direito acaba quando começa do coleguinha. O seu limite, os seus limites, eles se findam quando começa do colega. Então, olhando justamente para isso, é que vem aquilo que é o poder da soberania em legislar. Então, a soberania não se limita apenas em um Estado não intervir no outro, mas a soberania diz respeito muito mais aos assuntos internos do país do que aos assuntos externos do país. Um Estado, ele é soberano quando ele tem o poder de legislar sobre o seu povo. Aí você está falando em soberania. E essa legislação e este julgamento e esta punição, elas não vêm de fora. É por isso que muitas pessoas criticam, e eu, sob certos pontos, concordo plenamente com elas, que a punição, que os tribunais internacionais e alguns órgãos internacionais, em certas medidas, violam a soberania dos povos. Em que sentido? No sentido de que eles estão criando legislações internacionais que, por sua vez, estão interferindo naquilo que são os assuntos interna-corpóreos de cada nação, os assuntos domésticos de cada nação. Em resumo, a soberania política é, então, na doutrina da Igreja, que se encontra sua melhor expressão em São Tomás de Aquino, a
a faculdade que compete à sociedade política de impor de forma efetiva leis que assegurem o bem coletivo da multidão congregada. A soberania, vou repetir, a soberania política é, então, segundo a doutrina da Igreja Católica, na expressão de São Tomás de Aquino, a faculdade que compete à sociedade política de impor de forma efetiva leis que assegurem o bem coletivo da multidão congregada. Na sequência, então, o padre Júlio Menvielli vai abrir um item deste capítulo que se chama Doutrina Falsa da Soberania, onde ele vai pegar trechos aqui de estudos, inclusive de Rousseau, mostrando que a soberania ela é vista por estes autores como se fosse uma... Como poderia dizer? Como se fosse uma invenção meramente humana, é que ela não tivesse qualquer tipo de transcendência. Quando você pega o livro, você inclusive, e para pessoas que já tiveram contato com aquilo que são os pensamentos de Rousseau e os pensamentos dos autores do direito, vão ficar um pouco achando um pouco estranho, porque o padre Júlio Menvielli vai literalmente falar contra todos esses pensamentos. É interessante olhar esses dois aspectos e perceber que um não está necessariamente anulando o outro. O padre Júlio Menvielli vai dizer então a seguinte coisa. Cadê? Aqui. Citando então um curso de política, ele veio lá. Ó. Para estes autores iluministas, né? Para eles, a soberania é a fonte de todo o poder do Estado, com caracteres de absoluta, ilimitada, indivisível, inalienável e imprescindível. E enfatizando essas expressões, acrescenta: a soberania é um conceito absoluto, qualquer limitação a faz desaparecer. Sua nota essencial consiste em nada nem ninguém pode limitá-la. Isso o que fica contraditório aqui, justamente porque a gente está lidando com um pensamento, quando você pega ali o pensamento de Rousseau e dos demais, Locke, etc., dos demais autores daquela época, eles estão literalmente batendo de frente com aquilo que é o absolutismo. Eles estão se colocando contra uma ideia absolutista acerca daquilo que é a monarquia. Então, mas ao mesmo tempo, buscando criar uma entidade, mas não somente, vale dizer, que esta monarquia na qual eles estão batendo de frente, ele tem um duplo viés ali. Porque eles não estão batendo apenas no sistema de regime na qual essa monarquia se sustenta, mas também no sistema não vou dizer ideológico, mas na estrutura mental na qual ele se sustenta. E esta estrutura mental na qual a monarquia se sustenta está diretamente relacionada àquilo que é a estrutura mental, ou melhor, a cosmovisão da Igreja Católica. Estes autores estão, então, eles precisam necessariamente atentar, né, contra aquilo que são os preceitos doutrinários da Igreja Católica, porque sem fazer isso, eles jamais conseguiriam dizer que a autoridade do rei, que um rei poderia ser deposto. A democracia, por assim dizer, né, que nós temos hoje, ela jamais seria possível nos termos que nós temos hoje de rotatividade de poder, onde uma pessoa fica, ela jamais conseguiria ter existido dessa forma se este atentado inicial não tivesse acontecido. O que não quer dizer aqui que eu estou fazendo uma defesa ao retorno da monarquia. Prestemos então atenção, mesmo porque, né, quando você analisa até a história do povo hebreu, você tem alguns regimes que ali acontecem. Não existe no povo hebreu o regime democrático. Você tem democracia um pouco presente na Grécia, depois um pouco presente em Roma, mas essas duas democracias, inclusive, logo na sequência, elas são dissipadas. O que é curioso dizer, justamente porque quando você olha essas duas coisas, essas duas democracias, tanto na Grécia quanto
na Roma Antiga, salvo algum tipo de exceção, ambas foram sucedidas por ditaduras. Então, o que você percebe? Que ali já se existia aquilo que era uma afronta à autoridade. E este é um dos grandes perigos com relação àquilo que se coloca dentro da situação para qualquer país. Esse livro, inclusive, mais à frente, ele vai dizer um pouquinho acerca daquilo que é a autoridade, como, inclusive, eu já mencionei na carta do Papa Leão XIII, de Diuturno e Lúdio, né, que fala sobre a autoridade política. E os papas, reiteradamente, né, e na sequência, um após o outro, nunca você vai ver um documento da Igreja Católica incitando o povo contra uma autoridade constituída. Mesmo porque o próprio Cristo disse exatamente isso para Pilatos. Quando Pilatos, eu já citei essa frase aqui anteriormente, Pilatos, quando diz para Cristo, não sou eu que tenho poder para te soltar ou para te condenar, e o que Cristo responde a Pilatos? Tu não teria poder algum sobre mim, se este poder antes não te fosse dado do alto. Ou seja, mesmo por uma autoridade que não foi constituída diretamente pela Igreja Católica, toda a autoridade, e isso tem que ser dito, tem que ficar bem claro, toda a autoridade, ela é dada do Pai. E ela, de alguma forma, expressará a autoridade e o poder de Deus Pai. Então, os políticos, e aqui a gente gostemos disso ou não, todas as autoridades políticas são constituídas de autoridades divinas. Eu não estou dizendo que eles são divinos, tá bom? Mas a autoridade, o cargo que eles executam, o cargo que eles desempenham, aqueles cargos, eles existem por constituição de poder divino. Assim como a autoridade do rei, assim como a autoridade do faraó, assim como toda e qualquer autoridade. Se existe alguma autoridade, essa autoridade só é possível mediante uma autoridade, uma autorização, digamos assim, do alto, uma autorização divina. E é por isso que a Igreja Católica nunca se colocou contra nenhum tipo de autoridade. Quantos mártires, inclusive, existiram na Roma Antiga, mas nunca se houve, por exemplo, um levante daquilo que eram os cristãos contra o Império Romano. Não existe levante contra as autoridades constituídas. Você pode dizer assim, tá, mas isso vai acontecer um pouquinho naquilo que é a Idade Média, quando os reinos, inclusive, vão começar a se degladiar. Isso aí são outros 500, que eu não estou falando de autoridade contra autoridade. Mas o que eu estou falando é da relação de autoridade súdito e o governante. E aí ele fala a seguinte coisa, né? É explicável que tal lei e tal conceito de soberania, citado pelo professor, só encontre formulado pela primeira vez no século XIX por Baudin e por Rousseau, o teórico integral dela. Nem Aristóteles nem São Tomás de Aquino lhes preocuparam com a ideia de soberania. O padre Júlio Minvielli vai fazer uma grande crítica de que a ideia de soberania da modernidade é justamente uma ideia que vai... não é nem que vai contra. Eu vou continuar lendo que vocês vão entender melhor. Se por soberania se entende coisa tão monstruosa, e de fato, se você olhar aquilo que foi descrito aqui, é monstruoso. A soberania é a fonte de todo o poder do Estado, com os caracteres de absoluto, ilimitado, indivisível, inalienável e imprescritível. Ou seja, a soberania dá ao Estado poder absoluto de fazer aquilo que ela bem entender. Quando você olha isso em termos práticos, né, de alguns estados, quando você olha isso em termos práticos, de fato é verdade, olhando cruamente. Só que o que o padre Júlio Minvieri aqui está dizendo, quando você olha, por exemplo, a soberania acerca de regimes totalitários, como foi, por exemplo, a União Soviética, como foi, por exemplo, o nazismo, como foi, por exemplo, o fascismo, como foi, por exemplo, Cuba, como é, por exemplo, a Coreia do Norte, como foi, por exemplo, o Vietnã. Quando você pega esses regimes totalitários e você emprega neles o regime de soberania, você percebe que, por causa da soberania, os governos que ali se instalaram se sentiram no direito de fazer absolutamente o que quiseram. Quando você pega, inclusive, a própria França revolucionária,
né, na Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, onde eles botaram para moer todo mundo e mataram um bando de gente. Né? A quantidade de freiras que foram mortas, né, o Monte Saint-Michel, que inclusive que é uma abadia, né, se transformou numa prisão, foi tomado da Igreja Católica e se transformou em uma prisão. Então, o próprio conceito de soberania, o que permitiu com que essas pessoas, né, com que o poder do Estado avançasse sobre as pessoas e ferissem os seus direitos? A soberania. No Estado nu e cru. Mas quando o padre Júlio Menvielli aqui aborda a soberania, ele busca justamente delimitar a soberania por meio daqueles princípios que ela deve ser, e não daquilo que ela é em sua crueza. Então, dentro daquilo que ela deve ser, a soberania não pode, de alguma forma, violar princípios fundamentais daquilo que são os direitos do homem. E aí ele já está olhando a soberania segundo aquilo que é o idealismo da soberania. Ou seja, a soberania tem por obrigação o ordenamento, é a faculdade, é o direito que cada um dos seus povos tem para ordenar o bem comum de suas sociedades. Cada sociedade tem o direito de livremente ordenar o bem para os seus cidadãos, para os seus co-cidadãos, para os seus irmãos. Contudo, esta liberdade não é plena. Não pode o Estado, né, não pode a autoridade estatal, ou melhor, não pode a pessoa que figura, ou a pessoa que está na autoridade, que ocupa a autoridade estatal, avocar-se do direito de violar os direitos de seus cidadãos em prol daquilo que ele imagina que é um bem comum. E aí pode ser qualquer coisa, incluindo, por exemplo, compra de medicamentos. Compra de medicamentos ou compra de qualquer coisa que seja relacionado, por exemplo, à saúde. Ele não pode, ao seu bel prazer, dizer que aquilo que está na cabeça dele é um bem, é o bem comum que está na cabeça dele, e que ele vai, a esse bel prazer, então, determinar o que pode e o que não pode. Ou determinar quem morre e quem vive. Ou determinar quem vai ser preso e quem não vai ser preso, segundo aquilo que é o bel prazer dele, é o bem comum dessa população, se não buscar-se antes ordenar essa busca pelo bem comum, aquilo que nós falamos anteriormente, e vincular isso à teologia. Por isso, inclusive, que ele fala, né? E aí é interessante que eu vou voltar a dizer. O que o padre Júlio Menvielli escreve neste livro aqui é a política enquanto aquilo que é o seu ente, é o estudo da política enquanto seu ente, ou seja, a sua natureza, a natureza da política, mas principalmente também aquilo que é uma política em estado ideal, ou seja, a busca, a execução da política em estado ideal. Ele não está aqui dizendo o que a política tem que fazer, mas como a política tem que ser feita. Né? Buscando essas coisas que nós estamos falando aqui. E aí ele fala, então, se por soberania se entende coisa tão monstruosa, como de fato é, se a soberania for extremamente absolutista, ela se torna monstruosa. Não se deve surpreender-nos que nem São Tomás de Aquino nem Aristóteles tenham imaginado tal anomalia. Não é somente por ser tão monstruosa, não foi por isso que São Tomás de Aquino e Aristóteles não pensaram acerca do conceito de soberania. Mas por uma coisa que é muito mais simples do que isso. Eles não pensaram no conceito de soberania porque isso não era um problema nem para São Tomás de Aquino, nem para Aristóteles. Tendo em vista que este conceito de soberania, quando ele fala aqui, perceba o seguinte, quando ele delimita aqui que soberania é a faculdade que compete à sociedade política de impor de forma efetiva leis que assegurem o bem coletivo da multidão congregada. Implicitamente, e não está descrito aqui, mas quando ele fala acerca que compete à sociedade política, ele está falando acerca de uma sociedade específica. Percebam vocês que quando eu falei acerca de soberania, eu falei sobre 2 pontos. Acerca da autodeterminação dos povos, da capacidade que este povo tem, né, e do direito que este povo tem, né, por meio de sua causa formal, ou seja, o regime na qual ele está organizado, determinar como é que vai ser feita a sua organização interna.
Só que também falei para vocês acerca daquilo que é a interferência exterior de outras nações ou de outras entidades dentro desta organização, o que seria, por assim dizer, uma forma de ferir essa soberania, violar essa soberania. Porque, inclusive, e aqui está a coisa complexa, porque quando se fala de soberania, né, e os autores que ele cita aqui acerca de que fala que a soberania é absoluta, é ilimitada, é indivisível, inalienável, imprescindível, ele está falando disso porque não existe nada, não poderia existir nada acerca daquilo que é a soberania. Acima da soberania é somente Deus. Ou seja, só que isso só vai se tornar de fato um problema quando você começa com um entrechoque civilizacional. É por isso que neste momento São Tomás de Aquino não vai ter esse tipo de discussão, assim como também o Aristóteles muito menos, porque você não tem aqui o problema dessas civilizações se entrechocando e dizendo assim, não, eu também sou soberano, não, mas fulano também é soberano. Então a gente vai ter aquilo que é um novo ajuste, digamos assim, desse conceito de soberania nacional. Porque se todo mundo é soberano e todo mundo só tem Deus acima deles, então o que os outros estados estão fazendo ali? Se eles estão justamente contradizendo você. Um rei, né, por si só está, digamos assim, abaixo de Deus, e somente ele na terra está acima de todo mundo, e na terra somente ele está abaixo de Deus, este conceito, esta ideia, só vai ser então colocada em xeque no momento em que surge outro rei, de outro país. E aí ou eles se matam, né, ou um mata o outro, ou um domina o outro, ou a convivência entre eles vai provar justamente que não existe apenas um ser que está acima de todos os outros e abaixo apenas de Deus. Aí entra justamente a problemática da soberania, que a gente pode abordar ela, a gente irá abordar ela um pouco mais para frente. É por isso que neste momento não tem aquilo que é a discussão da soberania de São Tomás de Aquino, nem em Aristóteles. Aí ele continua. É preciso chegar à época moderna onde a inteligência, desviada do seu objeto próprio, que é a consideração do ser, move-se vertiginosamente. Eu achei interessantíssima essa frase aqui, porque é interessante como que as pessoas gostariam de dizer uma coisa e elas escrevem de forma muito rebuscada. Mas basicamente ele falou assim, ó, coisa de quem não tem o que fazer, tá bom? Imaginação de coisa de quem não tem o que fazer. Ó. É preciso chegar à idade moderna, onde a inteligência, desviada do seu objeto próprio, que é a consideração do ser, ou seja, a inteligência não tendo o que fazer, desviando-se da consideração que é, né, desviando daquilo que é o seu foco, que é considerar o ser, move-se vertiginosamente no vazio, ou seja, fica sem ter o que fazer e move-se vertiginosamente no vazio, para encontrar uma infinidade de entes absolutos que fabrica o homem, que fabrica o homem e se chamam de Estado, ou seja, quer dizer a seguinte coisa, a inteligência humana, né, vou resumir aqui de forma prática e de forma mais grosseira. Essa frase todinha aqui, ele quis dizer a seguinte coisa, essas pessoas que não têm o que fazer, que ao invés de ficar analisando aquilo que é a consideração do fato dos seres, fica inventando um monte de coisa e termos absolutos como o Estado de Direito, povo, soberania, um monte de conceitos abstratos, liberdade, ciência, humanidade, etc. É isso que ele quis dizer. Quem não tem o que fazer fica inventando, criando esse monte de coisa que, de fato, tem certo ponto de verdade. Outros tantos mitos ou ídolos que enchem a mente de uma sociedade está disposta a endeusar tudo no intento de destronar o único que tem direito de reinar com absoluta soberania sobre tudo criado. Aqui justamente você percebe, tanto da parte do padre Júlio Mainvielle, um ranço, né, com relação a essas ideias modernistas, que de fato, não estou dizendo que ele está errado, né, mas também, na minha opinião, não tem que ser combatidas da forma com que está sendo feita. Mas é preciso olhar o confrontamento entre essas duas ideias, o entrechoque entre essas duas ideias, para que você consiga compreender a origem, o vetor, na verdade, a força resultante, né, que vão surgir dessas duas forças. Lá atrás, Rousseau, né, e os outros autores modernistas
tiveram que inicialmente atacar a Deus, colocando e criando, segundo o padre Júlio Mainvielle, né, coisas de que não tem o que fazer, criando outras personalidades fictícias, né, para colocar no lugar de Deus. Porque, ora, percebam, como eu falei, inclusive, sem isso seria impossível destronar qualquer rei que fosse coroado. Porque, afinal de contas, como é que se destrona um Deus? Tendo em vista que isto é a figura do rei. A figura do rei, o rei, tá certo? E pegando justamente aquilo que é a tradição cristã, porque todo rei é a representação também de Cristo na Terra. Por isso que a figura do rei, no imaginário, naquilo que é a cosmovisão do cristianismo. Né? A concepção acerca de uma a concepção moderna acerca de democracia, e a concepção moderna acerca de você fundar uma autoridade, e esta autoridade ser constituída por meio do voto, né, que os indivíduos vão escolher esse indivíduo, isso não está dentro daquilo que é a cosmovisão cristã. Eu não estou dizendo que isso está errado. Mas não está preenchido dentro da cosmovisão, nem da cosmovisão cristã, nem da cosmovisão judaico-cristã. Porque no povo judeu não se teve isso. Então, quando Rousseau ataca aquilo que é a figura, né, quando Rousseau, os autores teóricos, né, do Estado moderno, quando eles atacam aquilo que é a figura da autoridade divina, eles necessariamente estão fazendo isso para destruir a figura do rei. E conseguem. Tanto é que acontece a Revolução Francesa. E cai em outro absolutismo que é pior do que aquele ainda. O absolutismo apenas muda de mão. Porque neste caso o absolutismo se tornou completamente sanguinário. Se antes você tinha a figura do rei, que por mais que fosse autoritário, tinha ainda certos refreios com relação à moralidade, agora você já não tem a moralidade para refrear essas pessoas, porque elas estão completamente submersas em um ateísmo. E, inclusive, a própria religião é vista como uma forma de restaurar aquilo que foi o regime ulterior, que era a monarquia. E precisa ser destruído também. Isso depois só vai ser apaziguado na França com o próprio Napoleão, apesar de que Napoleão quis também fazer da igreja uma igreja doméstica, uma igreja própria de seu regime, e não deu muito certo. Tem, inclusive, a famosa frase de um cardeal, que o cardeal vira para Napoleão. Ele queria que o cardeal assinasse um documento, onde esse documento praticamente extinguia a Igreja Católica na França. E o cardeal se recusou a assinar e falou assim, olha, tantos padres, papas, bispos e cardeais já tentaram acabar com a Igreja, é o senhor que acha que vai conseguir acabar com ela? E isso fica uma reflexão muito forte, né, acerca daquilo que é o poder da Igreja Católica, o poder daquilo que é a essência da Igreja Católica. Porque a essência da Igreja Católica, ela transcende e superabunda todos os seus membros. Sejam eles do clero ou não sejam eles do clero. É aquilo que, inclusive, é o próprio Espírito de Cristo, porque a Igreja é a esposa de Cristo. E que vai caminhando, e que muitas e muitas vezes eu sou um pouco arredio com relação a essas ideias que falam acerca que o cristianismo está acabando, esse tipo de coisa. Olha, eu não posso concordar com isso, porque a igreja, ela é o próprio Espírito de Cristo, ela é a esposa de Cristo. E ela não vai se acabar na face da terra antes que o próprio Cristo venha e a leve para as núpcias pascais, de fato, né? Para o céu, a leve aos céus. Então, de fato, sim, existe, né, internacionalmente uma perseguição, sim, àquilo que é o cristianismo. Sistemático ou não, algumas pessoas veem que isso é uma perseguição sistematizada, né, por meio de instituições, algumas organizações secretas, também por algumas religiões, falando acerca do islamismo. Eu não estou dizendo que nada disso não existe. Eu estou dizendo que, independente dessas perseguições serem institucionalizadas, né, nessas figuras que eu mencionei aqui, elas existirão naturalmente, porque o próprio Cristo disse isso, inclusive. O mundo estará contra vocês. Então,
existe, né, uma certa corrente de pensamento que faz com que a gente seja levado a acreditar que em algum momento da história houve uma predominância total, completa, geral e irrestrita do cristianismo. Ora, mesmo quando os reinos eram cristãos, você não tinha uma prevalência dessa forma. Porque se você tivesse uma prevalência do cristianismo bonito, pregoado, como se fala, como se todos os impérios, né, expressassem, né, como se o Império Brasileiro, por exemplo, porque Dom Pedro era católico, não sei o que tem, todo mundo fez, e alguns falam, inclusive, quando Dom Pedro, o Império, o Brasil era próximo, não sei o que lá, esse tipo de coisa, era a quarta potência, não sei o que lá, como se aquilo não houve. Este passado, com esse passado glorioso, com toda essa estrutura gloriosa que se fala, você percebe, quando você analisa em profundidade, que são glórias específicas daquele local, pontualmente e naquele momento. Não houve um reflorescer, não houve um avivamento mundial, digamos assim, do cristianismo, como quando se fala acerca daquilo que era o Império do Sol, tanto da Espanha quanto da Inglaterra, né? Por que o Império do Sol? Porque é o Império onde o Sol não se punha. Porque em todo local do mundo se tinha uma colônia inglesa ou em outro momento se tinha uma colônia espanhola. De tão grande que foi. Não é porque esses reinos eram reinos cristãos que necessariamente todos os seus súditos seguiam o cristianismo bonitinho. Muito pelo contrário. O florescimento desse cristianismo é hoje consequência dessa hipocrisia moral que nós vivemos. Que não por causa disso, deixa de ser, sob certos aspectos, regular e também ajustar aquilo que é a conduta da sociedade. Porque a gente só fala que a moralidade que nós temos hoje é um moralismo, um falso moralismo, ok, mas até mesmo esse falso moralismo que nós vivemos, em certos aspectos, ele é benéfico, porque se você retirar até isso, o que sobra? O que sobra? Quando nós nos desnudamos completamente e pegamos somente aquilo que de fato, não, somente isso aqui é uma moralidade que de fato as pessoas seguem. O que vai sobrar na sociedade? Então fica essa reflexão para vocês, meus caros, minhas caríssimas. A gente encerra por aqui este programa. Peço a vocês orações para que a gente continue fazendo esses programas cada vez mais. Faço suas contribuições para a rádio também, para que a gente possa manter este canal de comunicação católico tão abençoado por Nossa Senhora. Desejo a vocês e a todos uma ótima e excelente semana. Conto com vocês, espero com vocês no próximo sábado, aqui em mais um programa Pátria Amada com Breno Paradelo, às 10 horas da manhã. Muito obrigado e fique com Deus.